Ok, galera do sexto ano, conforme eu havia dito anteriormente e na semana corrente aí, nós estaremos voltando para fazer um breve resumo do que nós iríamos cobrar na avaliação, apenas para o sexto ano. Galerinha que está aí ligada no meu canal, que se inscreveram, queria somente agradecer a vocês que fizeram aí os seus comentários, deram aí os seus palpites, né? Viram que de fato para alguns melhoraram, para outros aí ainda podemos melhorar, mas assim, aquilo que eu falei anteriormente, o nosso propósito apenas é levar um pouco do conhecimento, tirar um pouco de dúvida, né? Enfim, para que essa galerinha que está começando agora no Fundamental 2 possa de fato alavancar aí, dar uma subida em termos de conhecimento geográfico. E a minha intenção nesse canal é essa, tá bom? Mas se você que está aí, tá vendo, nos acompanhando, que viram aí ao longo dos meses, aí das semanas, as indicações, né? Fique à vontade, tá bom para se inscrever ou não. A gente trabalha nesse sentido de melhorar o nosso conhecimento através do estudo e da disciplina, ok? Então é o seguinte, sexto ano, nós iremos trabalhar durante esse período aí da P1, atmosfera e clima, ou atmosfera e climas, e também iremos trabalhar com vocês aí os biomas, né? Formações vegetais. Eu coloquei ali na lousa apenas algumas informações daquelas que eu vou cobrar na minha avaliação. Então, por exemplo, diferença entre tempo e clima. Vocês precisam ter esse conhecimento básico, né? Conhecimento básico, simples, em relação a que é tempo e o que é clima. Então, tempo ele é um estado momentâneo, né? E clima já é uma situação mais duradoura. Então, o tempo ele pode ser variável, ele pode variar, né? Mudar rapidamente. E o clima, né? É a sucessão de vários períodos aí por anos, né? Diríamos assim. Então, não se muda, por exemplo, o clima de um dia para outro, de uma hora para outra, mas sim sucessões ao longo aí de anos, né? 35 anos, 40 anos, pode ser que haja alguma alteração em algum tipo de clima. Então, na minha avaliação, vocês saibam diferenciar o que é tempo e o que é clima. Então, a dica é o seguinte: tempo ele é variável, tempo ele muda rapidamente, né? Então a situação aí ela é muito, muito rápida. Já o clima é algo longo, é algo duradouro, certo? O tempo hoje está mudado, amanhã ele pode abrir. Hoje está ensolarado, mais tarde pode ficar fechado, aí o tempo pode fechar e as nuvens escuras aparecerem, como exemplo. O clima ele permanece, né, por longos períodos de tempo, tá bom? Essa é a primeira dica. Outra dica da minha avaliação é analisar a questão dos elementos, né, que causam, por exemplo, a chuva ácida. O que é a chuva ácida? É uma chuva normal, entre aspas, tá bom? Entretanto, as reações químicas que ocorrem ao longo do dia em uma localidade, através, por exemplo, de emissões de poluentes na atmosfera, emissões estas através de chaminés de fábricas, né? Escapamento de veículos, né? Algumas situações também de queimadas, mas geralmente aqui é mais comum em cidades, né? Onde tem uma concentração maior de emissões de poluentes. Esses poluentes, esses gases, eles vão até a atmosfera, né? E há uma reação química na atmosfera que vai se alocar ao vapor de água que já está na atmosfera ou nas nuvens, né? Então a chuva ácida seria mais ou menos, em termos de, assim, para vocês terem uma noção mais básica, seria as reações químicas ocorrentes na atmosfera em locais
especificamente urbano. Ela pode não cair somente nas cidades, né? Ela pode ser pelo vento deslocadas e cair em locais mais distantes, mas as formações delas ocorrem geralmente em áreas urbanizadas e em virtude do aumento das emissões de poluentes na atmosfera. Ou veículos, né, em grande quantidade, indústrias, né, emitindo ali poluentes na atmosfera e queima também de combustíveis fósseis, ok? Então, atentem para isso, chuvas ácidas, o conceito dela, para vocês dissertarem ou para vocês assinalarem, né? Então, pega essa dica, vai ser primordial para vocês acertar essa e outras questões também relacionadas à chuva ácida. Coloquei também ali em detalhe os fatores do clima. Nós estamos em sala de aula trabalhando isso e falamos isso durante a semana corrente aí. Fator do clima. Então, fator é algo que vai determinar ou que vai influenciar um tipo de clima, né? Então, o fator climático, por exemplo, a latitude, que seria aí a distância entre a linha do Equador, né? Quanto maior for essa distância, a temperatura será menor. Então, quanto mais próximos estivermos da linha do Equador, maior será a temperatura. Quanto mais distante estivermos da linha do Equador, menor será a temperatura. Então, latitude é um fator climático. A altitude em relação ao nível do mar. Nós temos também como fator climático aí a continentalidade. Temos também como fator climático a maritimidade, ok? Dentre outros que eu citei em aula. Então, vocês pesquisem, dê uma lidazinha sobre isso, certo? Porque eu vou estar cobrando na minha avaliação. Só voltando aqui, o fator climático, ele pode determinar o tipo de clima, a depender, por exemplo, da sua localização geográfica. Então, se um país está distante da linha do Equador, a temperatura desse país vai variar sempre para baixo, porque quanto mais distante da linha do Equador, menor é a temperatura, como eu havia antes citado. A altitude, voltando aqui, tá bom? Altitude, continentalidade, maritimidade, massas de ar, enfim. Então, analisem e leiam algo relacionado a isso, o fator. Agora, além dos fatores, tem também os elementos do clima. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Então, fator climático pode alterar o clima. E elementos do clima já estão inseridos dentro do clima. Então, elementos já fazem parte do clima. E o fator pode influenciar que tipo de clima é aquele. Quais são esses elementos? Vou citar alguns desses elementos. A temperatura é um elemento climático, certo? A insolação é um elemento climático. A umidade do ar, que seria água aí, vapor de água em suspensão, também seria um elemento climático, né? O vento, né? Ou os ventos seriam elementos climáticos. Então, na minha avaliação, vocês podem ser direcionados a citarem alguns desses elementos climáticos ou falarem sobre eles. Insolação, umidade, temperatura, certo? Então verifique aí quais são esses elementos, um pouco mais que eu não citei aqui agora, mas vocês poderão ser direcionados para, na prova, escreverem, falarem sobre eles, esses elementos, ou assinalar as questões relacionadas a isso, tudo bem? Outra coisa que eu vou ocupar na minha avaliação é as camadas da Terra, as camadas da atmosfera, tá bom? Existe aí uma sucessão de camadas e nós sabemos que algumas delas, para não falar quase todas elas, são importantes para a manutenção da nossa vida aqui no planeta. Então, a camada 1, camada 2, 3 e assim
sucessivamente, atentando para a primeira, tá bom? A troposfera, depois temos aí a estratosfera, na sequência aí a mesosfera, depois a ionosfera e a exosfera. Eu quero que vocês analisem, façam a leitura de cada uma delas. Quais são as principais características de cada uma delas? Por exemplo, a troposfera é a primeira camada a que está mais próxima do ser humano, do homem, onde ocorrem os fenômenos naturais, como chuva, né? Como nós sentimos ali o vento, enfim, onde está inserido as pessoas, onde nós vemos as plantações, enfim, a camada que está nos envolvendo de maneira mais direta. Depois a segunda, a estratosfera, né, ali onde há circulações também de alguns aviões, e aí a sequência, né, ionosfera, mesosfera, posso ter trocado aí, mas essa seria a sequência, e por fim a exosfera. Então analisem e verifiquem quais são de cada uma delas as principais características, ou algo que as diferencie uma da outra. No seu guia de estudo aí, tá bom? O seu livro didático, tem ali explicando detalhes por detalhe. Como o tempo aqui é limitado, eu vou só pontuar como pontuei agora há pouco, tá bom? Então, analisem as características delas. Camada 1, a troposfera, depois a 2, estratosfera, depois a mesosfera, ionosfera e a exosfera. Analise cada uma delas e as suas características, ok? Nós temos ali também, na minha avaliação, as formações vegetais, ou o que nós chamamos também de biomas, né? Os biomas da Terra. Eu não cheguei ainda a completar esse conteúdo, mas estaremos aí na semana também pontuando eles. Entretanto, já fica aqui a dica: analisar quais são esses principais biomas terrestres, quais são os principais biomas e as suas características. Por exemplo, biomas onde a biodiversidade é gigantesca, o bioma onde o número de vidas, de fauna e flora é gigantesco, nesse caso o bioma, os biomas tropicais, né? As florestas tropicais, as equatoriais, as áreas próximas à linha do Equador. Então, floresta tropical, equatorial, as savanas, né? Aqui no nosso Brasil, o cerrado, e também analisar os biomas que estão próximos aos trópicos e também próximos aí aos polos. No caso, esses biomas eles têm um número de riqueza menor no que diz respeito à fauna, né? Então, a pouca diversidade de animais existem, mas são muito pouco, se comparado, por exemplo, com os biomas dos locais próximos à linha do Equador. Então, área polar e área temperada, bioma com qualidade de fauna inferior, e áreas tropicais, biomas aí com qualidade de animais em termos de quantidade e riqueza muito, muito, muito grande e variada, tá bom? Então, analisar quais são esses biomas também. Eu vou citar aqui alguns, então, biomas mundiais, tá bom? Dos polos, aí temos a tundra, certo? Temos a áreas próximas ali ao polo, que seria áreas da terra temperadas, seria as coníferas, a taiga. Nós temos aqui na região tropical, as florestas tropicais, que eu já citei, as savanas, os cerrados, os desertos, certo? E temos aqueles biomas que seriam transição, né, entre um bioma e outro. Então, analisem isso, eu vou estar pontuando isso com mais veemência agora na semana corrente, para que vocês possam estar, eu diria assim, aptos, né, conhecedores do básico, do que seria biomas terrestres e as suas principais características, ok? E para encerrar aqui, temos também as suas análises gerais, tá bom? Análises gerais de tudo que eu passei durante esse vídeo aula e também as aulas que eu vou falar posteriormente ao longo da semana. Galerinha, um abraço, é isso que temos para hoje, tá bom?
Aqui é Vasco. Forte abraço para cada um, um abraço, um beijão.